Olá, amados! Temos hoje um vídeo muito interessante. A Igreja Adventista sabia, há 5 anos atrás, a data em que o Papa iria morrer? Ou Deus revelou, de alguma forma, para os Adventistas, há 5 anos atrás, que o Papa ia morrer nesta segunda-feira? Você pode achar estranho essa pergunta, de fato ela é estranha, e de fato nós podemos olhar para isso e. Mas por que eu estou falando isso? Porque os Adventistas do Sétimo Dia, eles têm um livro chamado Lição da Escola Sabatina. Isso aqui é do segundo trimestre de 2025. Esse material é preparado 5 anos antes. E o interessante é que neste trimestre nós estamos estudando as profecias bíblicas. E na semana que o Papa morreu, olha o que aconteceu. Na semana que o Papa morreu, na lição do dia 23 de abril, que foi quarta-feira, e 2 dias após sua morte, e 2 dias antes da sua morte, no sábado, 19 de abril de 2025, o Papa, ou o papado, é mencionado 8 vezes por Ellen White no comentário de Ellen White da lição. 8 vezes. Ele é mencionado por Papa, papado, ou besta, ou chefe de Roma, né? Ou seja, pronomes, adjetivos, e substantivo aqui, filho da perdição. Então, se você considerar somente as palavras papa, foram 4. Mas se você somar com papado, papa, homem de antiguidade, besta, você chega a 8 menções ao papado, né? 8 menções diretas e indiretas ao papado. O interessante é que quando você vai é, para a lição que foi escrita pelo orador da Voz da Profecia dos Estados Unidos, o Shawn Bustra, olha o que acontece. Na semana em que o Papa foi morto, ele é mencionado na lição da escola sabatina, sabe quantas vezes? Na parte textual, ele é mencionado na parte de quarta-feira. Olha, ele é mencionado aqui na parte de quarta-feira 3 vezes. E a parte de quarta-feira vai falar como surgiu o papado. Olha, se você somar as outras de quarta-feira, você vai chegar 3 vezes a referência ao papado histórico. O interessante é que a lição 4 ela não fala, ela não tem uma profecia direta sobre o papado, ela está falando de profecias do Antigo Testamento. A lição que vai falar sobre o papado, que tem a profecia do papado, seria a lição de número 12. Mas nessa lição não fala nenhuma vez papado ou papa, que se estuda a profecia de Daniel. Só Ellen White que vai mencionar uma vez na terça-feira, 17 de junho, né? Eu li toda aqui a lição. Pode ter mais, mas eu não encontrei. Mas eu acho interessante, achei interessante trazer isso para vocês, porque essa lição não foi escrita esse ano, ela foi escrita 5 anos atrás e foi preparada. E ela poderia ter vindo no semestre que vem, poderia ter vindo no semestre anterior, poderia ter colocado ela ano passado, poderia ter colocado ela no último semestre desse ano, mas ela foi colocada no semestre que o Papa morreu, no mês que o Papa morreu, na semana que o Papa morreu e na semana que ele morreu, ele é mencionado 8 vezes pela lição da escola sabatina. Você acha isso uma coincidência ou uma providência? Por que seria uma providência? Pode ser apenas coincidência, até porque o Shaw não é profeta. A igreja não reconhece que temos profetas hoje, mas Deus pode guiar o seu povo, porque a mídia está exaltando tanto o sistema papal, o Vaticano, a ponto de 200 presidentes irem ao funeral do Papa, e esquecendo 1.200 anos de fogueira, de morte, de empalamento.
de separação de famílias, de destruição. 1.200 anos de perseguição papal. E nesta semana, enquanto a mídia exalta a história do Vaticano, o povo adventista está estudando a origem do Vaticano, a origem do Papa, do Bispo de Roma, quando se junta com o Imperador Constantino. Interessante. Você pode classificar como uma simples coincidência ou como uma providência divina. Por quê? Por que Deus faria isso? Eu só queria deixar com você essa curiosidade. Quando nós olhamos um pouco para a história da igreja, nós vemos algumas coisas como a BBC fez uma reportagem sobre o massacre de São Bartolomeu. Foi uma noite, um massacre, foi uma carnificina, né? Ele coloca um carnificina em Paris, né? Foi na madrugada do dia 24, dia em que os católicos celebram o santo, né? Nas primeiras horas. A grande matança, né? Segundo relatos da época, atingiu de sangue até mesmo as águas do rio Sena. O rio da cidade ficou vermelho, porque foram mais de 5.000 mortos, né? E interessante, foi uma tentativa da maioria católica de exterminar a minoria protestante. No caso, os huguenotes, seguidores de João Calvino. Meus amados irmãos, nesta semana, o poder que em uma noite matou mais de 5.000 pessoas e que o rio da cidade ficou vermelho do sangue dessas pessoas, o poder que durante 1.200 anos só foi parado pela Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte prendendo dois papas para parar de perseguir, matar e queimar as pessoas, vai ser prestigiado por toda a terra. Veja só, quanto ao Papa Francisco, a pessoa dele, não tenho nada a falar. Mas quanto ao sistema que ele representa, esse é um sistema, foi o sistema mais cruel que governou mais tempo na história humana. Nenhum império perseguiu, queimou, destruiu, exilou, separou por 1.200 anos pessoas. Então, é um caso a se pensar. Nessa semana, Deus está nos lembrando das origens do papado. A Bíblia diz que parece um cordeiro, mas fala como um dragão. A mídia está pintando, talvez por defender bandeiras LGBT, está pintando o Papa como uma pessoa muito boa, a melhor pessoa do mundo, né? Uma pessoa quase sem defeitos, uma pessoa divertida, uma pessoa altamente, né? E escondendo uma história inteira. Mas você pode argumentar, mas a história já passou. E eu vou lembrar para você, então, por que que a mídia brasileira não esquece a ditadura de 20 anos do Exército Brasileiro, que matou, não matou nem 0,5% do que a igreja matou? Por que que a esquerda, é, por que que a direita, né, a esquerda não esquece a ditadura de 20 anos do Exército, nem a mídia? E por que que a esquerda ou a direita também não esquece a ditadura de esquerda que tiveram no passado? Você vai ter pessoas que hoje são contra a ditadura e que condenam os países e líderes que até pouco tempo eram ditadores e que até se recusam, tanto de pessoas de direita como de esquerda, prestigiando a maior ditadura da história, prestigiando o poder que queimou mais pessoas na história recente. Isso é estranho. Mas no meio de tudo isso, a lição da escola sabatina veio lembrar a você as origens do papado. Veja, você não vai encontrar isso no Pão Diário, você não vai encontrar isso nas outras meditações que tem por aí, que querem apenas levantar o seu ego. Você vai encontrar na lição da escola sabatina, que levanta a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus. E seria muita coincidência falar do Papa somente na semana em que ele morre. 2 dias antes e 2 dias depois que ele morre. Mencioná-lo 8 vezes. Que Deus abençoe você. Esse não é para ser um vídeo sensacionalista, mas é só para refletir.
Coincidência ou providência? Até mais.